Graça e paz, queridos irmãos, retornamos para darmos continuidade, pela graça de Deus, à nossa leitura de hoje, do capítulo 30, 31 e 32 de Isaías, o primeiro livro dos profetas maiores. Nós vamos fazer a nossa leitura, amém? Capítulo 30 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem o Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoã e os seus embaixadores chegarão a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão e o basilisco, e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estar inquietos, estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filhos de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrantando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços em que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes, em repousar estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, e em Jerusalém não a chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui.
Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e acirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado, ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração é como ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade e um freio de fazer errar. Estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para os santos de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele a sabe e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantem das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem, e consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Reinará o rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes estenderá a soberba, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente.
Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus, ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despive-vos e ponde-vos nuas, e cinge com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Glória a Deus, né, amados irmãos? Né? Fizemos então a nossa leitura do capítulo 30, 31 e 32, onde Deus continua com seus juízos, né, diante daqueles que, né, deixaram a sua presença, confiaram no braço da carne, no braço do Egito, né, em cavalos e cavaleiros, e deixaram de consultar ao Senhor, irmãos, né? Então, aqui mostra, né, que isso é possível, nós deixarmos de confiarmos em Deus, deixarmos de chegarmos a Ele nem oração, com ousadia, buscando a face dEle, buscando a palavra dEle, buscando a salvação que vem dEle, né? Pessoas que deixam de confiar em Deus e na sua palavra para confiar no braço humano, né? No braço de pessoas, de coisas, né? Então, que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você, amém? Continue firme, olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, o Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade que cura, que liberta, que nos leva para o céu. A palavra de Deus, né? Ela é viva, poderosa, eficaz e funciona. Ai daquele que diz que Deus não existe, né? Este é um louco, né? Segundo a palavra do Senhor, é tolo, né? Então, ai daquele que caçoa, né, das coisas de Deus, que zomba, né? Pessoas que se levantam contra os ungidos do Senhor, contra homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tramam, que arquitetam, né? Achando que Deus não vê, que Deus não ouve, que Deus não escuta, né? Vamos saber que existe um Deus que está com seus olhos de fogo, percorrendo toda a terra habitada, contemplando os bons e os maus, né? Então, que essas pessoas venham entender que de Deus não se zomba, né? Do homem de Deus também não se zomba, não toca, né? Porque quando toca, está tocando na menina dos olhos do Senhor. E Deus vai tomar a vingança nas suas mãos, né? Deus vai cobrar, de uma forma ou de outra Ele cobra, né? Assim como Ele cobrou dessas nações, que as mesmas que foram usadas como instrumento de juízo
para o povo de Israel que estava no pecado, que estava fora da presença de Deus, né? Fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Eles também foram julgados pelo Senhor por terem tocado no povo de Deus, né? Então, irmãos, nós temos que temer ao Senhor e saber o poder que Ele tem, a glória que Ele tem e quem é Ele, né? Para que nós não possamos errar, né? Então, vamos finalizar com uma oração ao Senhor para darmos finalização à nossa leitura de hoje, amém? Eleva os teus pensamentos ao Senhor. Inclina a tua cabeça diante dele, crendo que Ele é um Deus conosco, Ele é o Emmanuel, aquele que está conosco todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, até o fim da terminação de coisas neste mundo que jaz no poder do maligno, né? Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe e que está em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos mais uma vez por esta bênção, por esta vitória, de estarmos aqui diante da Tua palavra, a palavra que é a verdade, que cura, que liberta, que nos leva para o céu, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Obrigado por ser o nosso Deus, em que nós cremos, confiamos e temos a salvação, meu Pai. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, que nos enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Senhor, mas tenha vida eterna, meu Pai. Continua nos protegendo, nos amparando. Debaixo das Tuas potentes mãos nós queremos estar, meu Pai, para que no devido tempo o Senhor nos exalte, Senhor. Nos cobre com o Teu sangue, nos guarde dos olhares malignos, das setas do inferno, dos dados inflamados do maligno, das obras contrárias, meu Pai, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, palavras de maldição, até mesmo orações contrárias, Pai, feitas por pessoas que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, pessoas que oram contrário à Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Que esta palavra seja colocada por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pessoas que arquitetam, que tramam entre si desígnios malignos, Senhor, mas o que for da Tua vontade, isso vai se manifestar, mas o que não for, caia por terra, meu Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e ainda a última palavra é do Senhor, meu Pai, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz, não é daqueles que acham que detêm o poder nas suas mãos. As pessoas só podem fazer aquilo que o Senhor permite, até mesmo o diabo, Satanás, só pode fazer aquilo que o Senhor permite e determina, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor resplandeça a Tua luz em minhas trevas, colocando por terra todas as malignidades, meu Pai, e que nós continuemos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando e destruindo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância e para desfazer toda a obra do mal, meu Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Crê em Deus, acredite nele, na palavra dele, porque você confiando no Senhor, haverá uma recompensa sobre a sua vida. Amém? Graça e paz e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém?